Olá pessoal, tudo bem? Perguntas como: quanto de água uma vaca em lactação bebe? Ou uma vaca seca ou uma novilha? Ou quanto de água eu uso na minha sala de ordenha? Parece que responder essas perguntas é fácil, mas não são tão fáceis de serem respondidas. É isso que a gente vai ver nesse novo episódio da série Licenciamento Ambiental na Bovinocultura Brasileira, e mais informações vocês podem ter lendo o texto, o link está disponível na descrição desse vídeo. E por que não é fácil responder a essas perguntas? Porque o consumo de água, seja do animal, seja na sala de ordenha, ou seja num sistema de irrigação de pastagem, qualquer cultura vegetal, é um consumo multifatorial, ou seja, multifatores contribuem para determinar quanto de água está sendo consumido por aquele uso. Então, cabe a nós ter sistemas de medição na propriedade para nos auxiliar a gerar esse tipo de informação. Isso tem duas bases importantes. Isso vai nos auxiliar a conseguir a outorga de água, um assunto que nós abordamos no vídeo anterior, e isso vai nos auxiliar a dar maior eficiência hídrica ao nosso sistema de produção de leite. Como que eu meço esse consumo de água? O instrumento mais simples que nós temos à mão para fazer isso é o chamado hidrômetro, que é aquele reloginho que todo mundo conhece, que eu vou instalar nos vários pontos de consumo de água e fazer leituras rotineiras desse hidrômetro. O hidrômetro é um equipamento simples, de fácil manutenção e de fácil uso, né? Ler o hidrômetro e saber o consumo é um tipo de conhecimento que não demanda grande grau de instrução para a gente conseguir fazer. Só que encontrar hidrômetros na maioria das propriedades brasileiras ainda é uma coisa rara. Por quê? Porque nós não temos ainda essa cultura de medição. Por causa disso, para auxiliar no processo de outorga de uso da água, tanto a Agência Nacional de Águas, a ANA, como os órgãos outorgantes do Estado, propõem que sejam utilizados alguns fatores para nós calcularmos o somatório da demanda hídrica do consumo de água na produção leiteira. Esses fatores, na sua grande maioria, eles estão focados somente no consumo de dessedentação animal. Mas nós sabemos que existem outros consumos na produção de leite. O consumo na sala de ordenha, seja para lavar os equipamentos, ou seja para lavar o piso, para retirar fezes e urina, o consumo das pessoas que vivem ou trabalham nessa propriedade e o consumo no sistema de irrigação, que cada vez mais está presente também nas propriedades leiteiras brasileiras. Então, saber esses consumos, procurar índices técnicos para nós avaliarmos qual seria o nosso somatório de demanda da água, vai propiciar um correto processo de outorga de uso da água. E por que esse processo de outorga ele tem que ser o mais exato possível? Se eu solicitar uma outorga numa quantidade menor do que eu necessito, vai faltar água, tá certo? Isso vai limitar a tua atividade. Se eu necessitar uma outorga num volume muito maior do que realmente eu consumo, no futuro todos vão pagar pelo uso da água nas propriedades rurais. Se eu tenho uma outorga com valor acima do que eu necessito, eu vou pagar por esse valor que eu declarei. Então eu vou pagar mais caro por esse uso da água. Por isso que é importante a gente medir esses consumos, calcular isso de forma exata, muitas vezes pedindo auxílio de um profissional habilitado para isso, para nós conseguirmos fazer um processo de outorga o mais correto possível e não ter problemas de aprovação dessa outorga junto ao órgão outorgante do seu estado, mas também uma das consequências de elaborar esse processo de outorga é fazer com que a gente conheça onde estão os pontos de uso da água na propriedade, quais os consumos, e daí nós vamos poder identificar onde nós estamos sendo mais ou menos eficientes no uso da água. E a partir daí, implementar o manejo hídrico na atividade leiteira. Implementar o manejo hídrico nada mais é do que a gente querer produzir a mesma quantidade de leite com menor volume de água. Isso é o que nós chamamos de eficiência hídrica. Então, leiam o texto na íntegra, que vocês podem acessar pelo link na descrição desse vídeo. Lá eu apresento uma série de tabelas de vários estados brasileiros para exemplificar quais são esses fatores utilizados e também apresento alguns fatores que podem ser utilizados para nós dimensionarmos o consumo na lavagem da sala de ordenha, bem como outros usos. Ok? Qualquer dúvida,
Deixa aqui no comentário, vai ser um prazer conversar e responder as perguntas de vocês. E nos vemos no próximo vídeo da série Licenciamento Ambiental na Bovinocultura Brasileira. Até lá!